É um prazer imenso estar com vocês aqui. Recapitulando, gente. Primeiro dia desse desafio, a gente falou sobre os primeiros passos de como interpretar a palavra de Deus. De primeira aproximação, por onde começar. Se você não assistiu, corre lá no nosso grupo Telegram que eu dei passos muito importantes. Aqui, como tinha muita coisa para falar, algumas pessoas reclamaram, não deu para anotar todos os pontos porque foi muita coisa. Lá no Telegram, eu coloquei resuminho, coloquei ponto por ponto e coloquei a íntegra da live. Você pode fazer essa revisão lá. No segundo dia, eu falei de 6 princípios da interpretação. Falei sobre o princípio do contexto, o princípio do sistema, falei sobre o princípio do sola escritura, do tota escritura. Falei de muitos princípios e expliquei como eles se aplicam para a gente. No terceiro dia, foi ontem, eu falei de materiais de apoio, ferramentas, indiquei muita ferramenta boa, indiquei desde os preços mais altos aos preços mais baixos, falei de ferramentas gratuitas, e aí tá tudo lá no Telegram. Quando acabar aqui, hoje, ou no máximo amanhã de manhã, a gente vai fazer uma recapitulação lá e repostar as 3 lives seguidas, tá? Lá no grupo do Telegram. Se você ainda não tá lá, corre pra lá. Tem gente reclamando da live 3 não tá lá, a 2 não tá lá. Tá tudo lá, eu te garanto que tá lá. De toda sorte, a gente vai repostar de novo na ordem, uma por uma, as 3 seguidas. E se você voltar também, você vai ver os resuminhos, tanto com os áudios que eu mandei sobre cada live, quanto com os pontos, um por um, de lá, tá bom? Mas os vídeos que a gente coloca num link dedicado só pro pessoal do Telegram, só acessa com aquele link, tá lá também, e a gente vai mandar assim que acabar. Hoje eu tenho 23h59. Tiagão, vamos lá, se você aguentar, a gente vai. Gente, hora de desativar o comentário, porque eu já conversei demais, e hoje tem muito assunto. Mais do que nunca eu te peço, pega papel, caderno, caneta, hoje tem vigília. Pega sua Bíblia, porque hoje, meu irmão, vai ser tenso. Tá bom? Tem muito conteúdo e o conteúdo mais importante da live até agora é esse que eu vou passar. As 2 ferramentas mais importantes, tá bom? Então, hora de desativar os comentários. Pronto, cálice toda a terra. Brincadeira, podem falar, só não vou ouvir e nem ler. Mas agora é hora de conteúdo e hoje tem muita coisa para passar para vocês, coisa de muita preciosidade, muita qualidade. Sim, tô derramando meu coração aqui, tô me entregando de corpo e alma, tô preparando. A maioria das aulas que eu tô dando aqui são aulas inéditas, porque eu tô repaginando para esse tempo, para esse formato, para esse conteúdo. Eu dou esse curso de hermenêutica em alguns lugares. Eu dou esse curso, por exemplo, na plataforma na plataforma Na Mesa, do Desascope. Eu dou esse curso no Carisma, da Lagoinha, na Escola Teológica Carisma. Eu dou esse curso na Escola Siga-me, antiga Ceifar. Então, procura elas lá também, tem uma coisa muito boa. Mas em cada lugar que eu dou é diferente, porque carga horária... Eu dou esse curso no Carisma, por exemplo, em 8 horas. No Siga-me, eu dou em 4 horas. No Na Mesa, eu dou em 5 horas. Então, a quantidade de conteúdo, a formatação dele, a variação, tudo isso é adaptado. Esse curso aqui é a primeira vez que eu estou dando dessa forma. Tem muita coisa que eu estou falando aqui que eu não falo em lugar nenhum ainda. Então... Obviamente, 5 dias não é tempo bastante para a gente esgotar os conteúdos, para eu falar tudo sobre interpretação bíblica e para você se tornar um exegeta mesmo, um hermeneuta, um grande intérprete. Mas é o suficiente para eu pelo menos mudar sua perspectiva, tirar você do zero, despertar em você sede, despertar em você fome. Amanhã eu vou falar sobre uma comunidade que a gente vai estar lançando aqui. E aí você vai ter mais detalhes e vai ter uma oportunidade de um crescimento muito maior, de um aprofundamento muito maior. Amanhã a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Mas esses 5 dias aqui, eu acredito que já é o suficiente para você, a partir de então, ler a Bíblia de uma forma completamente diferente da forma como você sempre leu. É óbvio, se você estava no zero. Porque o nosso desafio é do zero interpretação. Nem todo mundo que está acompanhando aqui estava no zero. Mas quem estava no zero e acompanha esses 3 dias, eu posso garantir que não está mais. E hoje a gente vai avançar mais algumas milhas e vai trazer uma revolução na sua cabeça. Eu tenho certeza que você não vai mais enxergar a Bíblia do mesmo jeito. Tá bom? Pronto. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é:
duas das maiores ferramentas, os maiores braços, os maiores sustentáculos, os maiores alicerces que a gente tem na hora de interpretar a Bíblia são dois métodos, são duas ferramentas de análise que se chamam exegese e hermenêutica, tá? O bom baiano normalmente chama de exegese. A exegese e a hermenêutica. Então é assim que a gente vai chamar, exegese e hermenêutica. Se você não gostou, infelizmente, aqui é Bahia. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que isso não é tão complicado quanto parece. É um estudo técnico? Mas é acessível a todo mundo. Gente, eu vou tirar o óculos porque está incomodando até a mim esse reflexo. Vamos lá, vou confiar na minha visão. Senhor, dá-me visão além do alcance. Isso é o Thundercats, né? Mas o Senhor pode dar mais do que o Thundercat. Vamos lá. Eu vou fazer você perder o medo. E eu vou te dizer que exegese pode se tornar entre aspas, vício extremamente legal, um divertimento para você. Você vai querer ler a Bíblia agora fazendo exegese o tempo todo, fazendo hermenêutica. Deixa eu fazer uma hermenêutica aqui para passar o tempo. Porque você vai ver como isso é divertido, como é legal ficar atentando para esses detalhes da Bíblia e como é legal descobrir o que você ainda não tinha visto, mas estava sempre lá. Não é inventar roda, não é trazer alguma revelação nova que ninguém nunca viu, não. Muito pelo contrário, é descobrir aquilo que os melhores intérpretes também já descobriram. É isso que a gente quer, tá? Eu não quero aqui ser o dono da razão, dizer, agora, a partir de agora eu vou descobrir uma coisa que só eu vi. Não, isso é loucura. E quem se arvora a isso, normalmente é como aquele cara que vai dirigir na Inglaterra. Não sei se você já ouviu que na Inglaterra existe mão inglesa. E mão inglesa é porque o sentido é contrário. Inclusive os volantes ficam no lugar diferente do carro. Então, onde pra gente é mão, lá pra eles é contramão. E aí um brasileiro desavisado tava dirigindo lá e ouvindo no rádio, assim, gente, tem um maluco vindo na contramão, tem um maluco vindo na contramão. Ele, maluco? Eu tô vendo um monte. Tá todo mundo na contramão, só eu tô certo. Não é isso, tá? Não é esse o propósito, de fazer você ser o maluco na contramão, achando que é o único que tá certo, tá todo mundo errado. Não. Mas a gente sabe que existem diversas interpretações que se amparam em preceitos, em princípios, em máximas que são completamente desconexas da boa técnica na hora de interpretar. E eu vou te dizer por que isso e vou dizer qual é a forma correta para a gente tentar desenvolver ferramentas para interpretar. Eu digo, a Bíblia é infalível. As interpretações, elas são falíveis. É possível que mesmo com todos esses métodos, você talvez não garanta que a sua interpretação é perfeita. Não, existem algumas hipóteses e a gente tem que ser honesto o suficiente para saber que às vezes fica um posicionamento dúbio. A nossa profecia é limitada, o nosso conhecimento é limitado. Confortemos-nos nisso. E nem por isso a gente vai descansar e dizer, se é limitado, não vou correr atrás. Não. Estamos aqui para sermos transformados de glória em glória. Estamos em processo, em amadurecimento, nos tornando, sendo conformados cada vez mais à imagem do nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, o perfeito, Cristo. Tá bom? Pela palavra, poderemos conhecê-lo cada vez mais. Que isso desperte em nós cada vez mais fome, cada vez mais sede, cada vez mais ímpeto de correr e nos aproximarmos da boa e da santa verdade sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Exegese. O que é exegese? Eu acho que sempre quando a gente vai interpretar a Bíblia, veja, exegese não é um assunto só da teologia, tá? É possível fazer exegese do Código Civil, é possível fazer exegese do Código Penal, do exegese da Constituição Federal, exegese de uma obra literária. Então, é uma técnica de interpretação que a gente usa também na teologia para a interpretação bíblica, mas ela não é exclusiva da interpretação bíblica. É bom a gente ter isso em mente. Então, é uma técnica que se aplica a qualquer tipo de linguagem. Na hora de interpretar a Bíblia, a gente tem que aprender a fazer perguntas ao texto. A gente tem que dialogar com a linguagem. E a pergunta que a gente faz inicialmente na exegese é o quê? Gravem essa pergunta. Qual é a pergunta? É o quê? O que quer dizer esse texto? O que ele falou? O que ele disse? O que ele escreveu? Essa é a pergunta que você tem que ter com a cabeça de um bom exegeta. Bom, o que quer dizer exegese? Exegese quer dizer tirar para fora, quer dizer arrancar, quer dizer extrair. Eu estou ex é para fora. Eu estou retirando do texto
informações que me serão úteis, para que eu descubra o que de fato aquela pessoa falou naquele tempo, naquele espaço, com aquela intenção, naquele contexto. É essa a nossa ideia, é partindo dessa premissa, perguntando o que ele falou, que eu vou tentar extrair, arrancar da Bíblia as páginas, as letrinhas, para que elas ganhem vida, para que elas ganhem sentido. Veja, eu sempre repito isso, a gente está interpretando um livro que boa parte dele foi escrita há mais de 2000 anos atrás. A nossa tarefa é pegar uma máquina do tempo, o DeLorean, de volta para o futuro, virar Marty McFly, falar com o Dr. Brown e dizer, me empresta esse negócio aí, porque eu vou lá perguntar a Saul o que ele estava fazendo na hora que ele disse que foi cobrir os pés. Entenderam? Para quem pegou a aula de ontem, entendeu a referência. O que é que... quem era de fato a Rosa de Saron? Era o noivo ou era a noiva? Era o homem ou era a mulher? Então essas perguntas a gente tem que fazer se aproximando da cultura. Se aproximando. Gente, se alguém disser hoje, sair gritando aqui, eu tô maluco. Eu tô maluco, eu tô maluco. Os meus sobrinhos, que tem 10, 12 anos, que 16 anos agora, vai fazer, o Enzo, e meus sobrinhos, filho da minha irmã Sara, que seguramente está assistindo, um beijo, Sara, te amo. A Alice tem 10 anos. Então, não, a Alice fez 11 anos. Ela não vai saber o que quer dizer a expressão, eu tô maluco. Mas pra quem estava adulto, pra quem era jovem nos anos 2000, quando sabia que isso era um grito que todo mundo saia gritando. As torcidas gritavam quando o time era campeão, eu tô maluco, Não faz sentido pra uma pessoa hoje lendo um livro de 2000 e a pessoa dizendo, eu tô maluco. Assim, por que ele tava maluco aqui? Não entendi. É preciso voltar para os anos 2000 para entender o contexto daquele grito. Em cima, embaixo, puxa e vai. Ai, ai, ai. Se você é dos anos 90, você sabe que essa frase faz todo sentido na sua cabeça. Te remete a alguns cantos, a algumas musiquinhas, a algumas coisinhas de torcida. Mas hoje, em cima, embaixo, puxa e vai. Qual o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Não tem métrica, não tem rima, não tem nada. Com a Bíblia é a mesma coisa. Algumas expressões que foram ditas só faziam sentido naquele contexto, naquele tempo, naquele espaço. A nossa tarefa é nos aproximarmos, pegar documentários da época, pegar jornal da época, pegar o vídeo da época, obviamente não tem esse material, mas tem outros, e tentar se aproximar do que aquele texto dizia naquela hora, para que a gente não pegue simplesmente isso e coloque nos dias de hoje de qualquer forma. E aí vai ter mulher usando véu adoidado porque não sabe o que aquele texto dizia naquela época. E qual era a importância de uma mulher usar véu numa igreja do primeiro século e que conexão isso pode ter com a igreja do século XXI. Então, nosso objetivo é essa aproximação. Trazer para fora. Aproximação é uma reconstrução respeitosa. A exegese é isso. É uma reconstrução com respeito à Bíblia. Não entendam a exegese como desrespeito. É usar a razão. A gente já falou muito sobre isso nessa jornada. É respeito, tá? Interpretar a Bíblia é, antes de tudo, respeitá-la. É fazer com que ela não diga aquilo que ela nunca falou. E nem que ela fale aquilo que ela nunca disse. Ela disse uma coisa para um tempo. E o que aquilo dizia é o que a gente vai investigar agora. Pronto. A primeira coisa que a gente precisa fazer na hora de fazer uma boa exegese é identificar a perícope. O que é perícope? Perícope é uma expressão grega que quer dizer cortar em volta. Quando eu corto em volta, eu identifico uma perícope. Por exemplo, vocês sabem que a Bíblia, se não sabem, vão saber agora, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, tá? Ela foi escrita em texto corrido. Cada livro era um livro inteiro lá, o cara escreveu, não botou capítulo, não tem sumário, não tinha nada disso. Não tinha ABNT na época. Então o cara não botou nada lá. Só no século XIII a Bíblia foi separada em capítulos, como nós conhecemos hoje. Inclusive, como eu recomendei a Bíblia de Jerusalém, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, essa arrumação em muitos livros é diferente, tá? Eles arrumaram de forma diferente, eles renumeraram alguns capítulos, tá quase igual, mas em alguns lugares eles arrumaram de forma como eles acharam mais adequados, esses editores. E os versículos, eles vieram aparecer só no século XVI. No século XIII a Bíblia foi separada em capítulos, no século XVI ela foi separada em versículos. Com que objetivo? Exatamente, separar perícopes. O que é perícope?
é cortar um texto que simplifica ou que demonstra uma unidade literária. Por exemplo, um exemplo de perícope, Lucas 15. Lucas 15 é o capítulo onde fala da parábola, a grande parábola que é dividida aí na história da ovelha perdida, na história da dracma perdida, na história do filho perdido. Esse texto inteiro, desde quando Jesus estava comendo com publicanos e pecadores e os fariseus se aproximam, até o momento onde o filho pródigo volta para casa e o filho mais velho reclama e o pai chama ele e ele não diz. Isso é uma perícope, é um isolamento, é uma história que aconteceu, é uma unidade literária que a gente precisa avaliar ela em sua unidade, em seu todo. Primeira coisa para fazer uma boa exegese, identifique qual é a perícope. Quando um texto começa, quando um texto termina. Normalmente os capítulos ajudam nisso, mas nem sempre. Essa divisão não é exata. Às vezes o capítulo está cortando uma perícope no meio e vai desobedecendo completamente aquilo que é o bom contexto. Por exemplo, se você pegar em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios 11, eu vou abrir aqui agora. Eu lembrei desse exemplo aqui agora. Ele começa assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele fala isso. Aí depois vem: de fato eu louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vos entreguei. Aí ele vai puxando outro assunto. Ele vai falando da tradição, ele vai falando sobre unidade do corpo, vai falando sobre o culto, vai falando sobre um monte de coisa, mas esse primeiro versículo, ele não tem tanta ligação com o capítulo 11. Ele tem muito mais ligação com o capítulo 10. Veja como encerra o capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele vai falando: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Ou seja, assim como... E ele não diz assim como o quê? Aí ele diz, no verso 1 do capítulo 11, então, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Assim como e assim como. Então, há uma separação ruim de capítulos aí. Porque o primeiro versículo do capítulo 11 encerra um assunto que estava no capítulo 10. Isso é uma perícope, tá? A perícope é uma unidade literária onde há um assunto sendo tratado, sendo desenvolvido e sendo encerrado. Obviamente, a perícope não pode ser vista fora do contexto amplo, porque muitas vezes antes de começar aquele assunto, Jesus, por exemplo, estava falando de outro assunto, Paulo estava falando de outro assunto que tem alguma relação. Mas, inicialmente, para a boa interpretação, você tem que isolar aquele texto e ver do que ele fala. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma boa exegese é identificar o que é uma perícope. Se acostume com esse nome, não é nada demais. É um nome técnico, mas quer dizer uma unidade literária, um trecho. Há um espaço onde a gente vai lendo que encerra um assunto. O começo de um assunto, o desenvolvimento de um assunto, o término de um assunto. Então a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes a gente tem alguns recursos que ajudam. Capítulos ajudam a você saber que acabou e que iniciou uma perícope, mas nem sempre eles ajudam. Outro recurso legal é os títulos. Algumas Bíblias vêm com títulos. Nasce 12 filhos de Jacó. Isso é um título. Ali você começa vendo o início de uma perícope. Às vezes esses títulos também nos pregam peças. Um exemplo. Em Gênesis 29 e 31, as Bíblias Almeida Revista e Corrigida e algumas revistas atualizadas também trazem notas de edição. Esses pequenos títulozinhos assim, eles não são parte da inspiração bíblica, tá? Isso é nota do editor, da pessoa que arrumou, ele colocou lá. Algumas colocam assim, em 29 e 31, o nascimento de 12 filhos e uma filha a Jacó. Só que ali não nasce 12 filhos, só nascem 11. Tanto é que Benjamim só nasce no capítulo 35. Então isso é um erro do editor. Então às vezes esses capítulos podem errar. Então não tome eles como verdade absoluta, mas muitas vezes eles são um bom indicativo do que é uma perícope e de como ela começa. Mas a gente precisa ficar analisando alguns fatores e eu vou chamar a atenção para vocês de quais fatores a gente precisa analisar. Primeiro fator é o fator tempo. Normalmente, quando entra uma medida de tempo no texto, normalmente, esse é um dos fatores.
Quando entra uma medida de tempo, um indicativo, um marco temporal, quer dizer que aquele versículo inicia uma nova perícope. Exemplo, 2 Samuel 11:1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, decorrido um ano, ou seja, do que eu estava falando aí, do assunto anterior, passou um ano, pronto. Ou seja, vou entrar com outro assunto, tanto é que já passou um ano, o que foi. Agora vem um outro assunto. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse é o início da perícope, quando Davi toma Batseba e adultera com ela. Então, ali está iniciando a perícope. Como é que eu sei? Existe uma unidade de tempo sendo introduzida naquilo, desvinculando do assunto anterior. É como se eu estivesse começando a falar de outra coisa. Gente, depois disso, aconteceu isso, um novo fato é introduzido. E ali eu preciso identificar o que está acontecendo. Ali eu começo uma unidade literária. Ali eu começo uma perícope. Entenderam? Outro exemplo, uma mudança de cenário. Muitas vezes, quando muda de cenário, quer dizer que um novo assunto está sendo introduzido, uma nova historinha está sendo começada. Os evangelhos são retados para isso. O tempo todo acontece isso nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Marcos. Mas eu vou dar um exemplo de Mateus, um exemplo bem clássico. Quando muda um cenário, Mateus 4:1. Olha aqui. Então, Jesus tinha acabado de ser batizado. João Batista batiza Jesus, tem aquele negócio, a pomba, meu filho com prazo, meu filho amado em quem tenho prazer e tal. Aí vem Marcos 4:1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, tirou do cenário, foi para outro lugar. Começa uma nova história, para ser tentado pelo diabo. Então, ali começou uma nova perícope. Um novo assunto está sendo introduzido. Outra possibilidade de início de perícope, para vocês ficarem atentos. Falei de tempo, falei de cenário, de espaço, assunto. Um novo assunto é introduzido. Você vê muito isso nas cartas. Quando Paulo quer mudar de assunto, ele introduz um novo assunto e às vezes ele faz sinais que ele está querendo fazer isso, que ele está querendo iniciar uma nova perícope. Como é que ele faz isso? 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, ou seja, mudando de assunto, não quero que vocês sejam ignorantes. Isso é uma mudança de assunto. Isso é um indicativo de que uma perícope nova está começando. A gente precisa aprender a identificar isso. Isso é gostoso demais de fazer. Você vai começar a ver isso agora em todo lugar. Porque isso é uma boa ferramenta para a gente pegar um trecho e começar a interpretar ele. A gente sabe onde ele começa, onde ele termina. Pronto, aqui eu vou interpretar ele, o que esse texto está ligado um com o outro aqui e qual é o contexto redacional dele. Isso é importantíssimo. Uma outra ferramenta, já falei de tempo, já falei de espaço / cenário, já falei de assunto. Eu vou falar agora de personagens. Olha o que tem lá em Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Lucas capítulo 15 está introduzindo aquele que eu falei agora, a parábola, que tem a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. O que eu tenho aqui de novidade? Eu tenho personagens novos. Jesus estava parado, então Jairo e a multidão se aproximaram. Personagens novos, gente que não estava na parada, chegou agora. Isso normalmente indica o início de uma nova história. A participação de uma unidade literária, de uma nova historinha dentro de uma história maior, que está acontecendo agora na frente do meu olho. Por quê? Porque um novo personagem acabou de chegar. Atenta para isso. São diversos os elementos. Às vezes é uma mudança de estilo literário. Paulo está lá falando em Romanos 11, um monte de coisa, e doutrinando e falando mal de todo mundo. Aí ele para. Bom, aí ele começa. Ó a profundidade das riquezas. Tanta sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão deleitáveis são seus caminhos. E quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para que depois receba? O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma doxologia, um salmo, ele está fazendo uma canção, ele está fazendo uma poesia, um poema. O estilo literário muda, ele está fazendo doutrinação, o estilo de carta, de epístola doutrinária,
E ele muda de estilo para um estilo poético, para um estilo de louvor, para um estilo de salmo. Ele está salmodiando, ele está fazendo uma canção ali. Isso é um indicativo de nova perícope. É uma mudança de estilo no meio de uma história que ele vinha falando. Então, quando a gente vai atentando para essas mudanças repentinas, aparentemente repentinas, porque eu pense, o livro certamente não foi escrito todo num dia só. Mas o cara estava escrevendo ali uma parte, depois aconteceu isso aqui também no outro dia, principalmente com histórias, com livros que são narrativos em sua essência. Então, é muito fácil você identificar isso quando você abre os seus olhos para essa realidade. Pronto, identificou a perícope? Vamos lá, vamos caminhar que a gente tem mais trabalho depois disso. Primeiro, identificando essa perícope, você vai pegar ela, amassar ela no papelzinho assim, colocar ela no seu campo de visão. Recortou, cortei em volta. Estou olhando para ela agora. E aí eu começo a analisar, de fato, exegeticamente. O que eu vou analisar para identificar o que aquele autor de fato disse naquele tempo? Tem alguns elementos que a gente pode analisar para a gente identificar como é que aquilo reverberou. Primeiro elemento, o elemento tempo. Pergunta ao texto: em que tempo, em que época isso foi escrito? Em que ano isso foi escrito? Existem alguns elementos. Às vezes um profeta está escrevendo e fulano profetizou nos tempos do rei Ezequias. Pô, Ezequias aparece em outros livros. Aí eu vou lá no outro livro, em Isaías, ver quando foi que Ezequias. Eu vou lá em Crônicas, ver quando foi que Ezequias... E eu sei que Ezequias foi antes do exílio babilônico. Então eu começo a identificar que foi acima do ano 500, antes do exílio, antes da destruição do templo. Esses elementos vou identificando. Se você não conseguir identificar só pela leitura, recorre a um daqueles elementos que eu falei ontem. Pega um dicionário bíblico, pega um comentário bíblico, pega uma bíblia de estudo e veja qual foi o tempo. Na maioria das bíblias de estudo, trazem, antes de começar o livro, um resuminho dizendo quem foi o escritor, ou pelo menos quem se estima que foi o escritor, o tempo estimado onde aquilo aconteceu. Pega isso e crava isso. Primeiro exercício, por exemplo, quando você for estudar profetas menores. 2 exercícios. Um exercício temporal é situar ele antes ou depois do exílio. Às vezes você acha na internet fácil mapinhas, quadros sinóticos assim sobre profetas. Quem foi antes, quem foi depois do exílio. Isso faz toda a diferença. Uma dica para você nunca esquecer. Todos os profetas que profetizaram antes do exílio tinham como um mote central, como mensagem central, uma mensagem de preparação para um juízo. Antes do exílio, os livros proféticos diziam: o juízo vai chegar. A maioria deles, ou quase todos. Durante o exílio, quem profetizava a mensagem de esperança. Tenham esperança, Deus vai se lembrar da gente. É Ezequiel, é Daniel. Tenham esperança, ele vai ouvir nossas orações. Depois do exílio, os profetas que profetizaram, antes do exílio, por exemplo, Jeremias. Jeremias, meu irmão, é dureza, é pancada. Oséias, é pancada. Vai vir juízo aí, vocês estão vacilando, presta atenção. Durante o exílio, Ezequiel, Daniel, esperança, persevera. Depois do exílio, reconstrução. Voltem ao primeiro amor, atentem. Por exemplo, quando você percebe isso, a sua leitura do livro de Ageu não é mais a mesma. Por que Ageu falando assim, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa? Que casa é essa? Que primeira, que segunda casa? Você já citou que Ageu está falando de um período pós-exílico, ou seja, o templo foi destruído. E ele diz assim, é por acaso a ocasião para vocês terem a casa de vocês toda reconstruída, de fino acabamento, toda estucada, cheia de reboco bonitinho, toda bonitinha aí, e a minha casa está abandonada? Que casa é essa? O templo. O templo foi destruído, eles voltaram para Jerusalém, estavam preocupados em reconstruir as suas próprias casas, mas ninguém atinando a casa de Deus. Ninguém preocupado com o templo. Essa é uma preocupação que você percebe como um trabalho de exegese, situando ele. E outra, além de situar no tempo, situa no espaço. Por que situar no espaço é importante? Porque muitas vezes o texto lida com elementos geográficos. Ageu era de Judá, reino do sul, onde ficava Jerusalém. E o que ficava em Jerusalém? O templo de Jerusalém.
Então, segunda coisa para fazer toda vez que for estudar profetas, situa se ele está no reino do norte, reino do sul. Oséias, por exemplo, reino do norte. Ageu, reino do sul. Tem quadro sinótico disso a rodo na internet também. Fácil de achar. Então, esses elementos fazem você já primeiro identificar qual é o contexto histórico e geográfico daquilo que estava falando. Olha como é importante você entender qual é o contexto geográfico. E aí volto para aquelas dicas, aqueles manuais, aqueles dicionáriozinhos, Bíblia de estudo que eu indiquei antes. Já viram lá na carta de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, que João fala que a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Apocalipse, eu vou abrir aqui. Apocalipse, capítulo 3. Vou abrir aqui agora. Só para pegar o verso certinho. Verso 16. Assim, porque és morno, e nem és frio, ou nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente sempre interpreta o quê? O morno é o quê? O cara, o Raimundo. O que é o Raimundo? É o pé na igreja, o pé no mundo. Esse é o morno. Ele não é nem quente. Quente é o quê? O fervor. É o crente. O quente é o crente. Nem frio. O que é o frio? O frio é o mundano. O cara que é frio. Esse aí é frio, não quer nem conta. Tá gelado lá. Tá fora do fogo do Espírito. Então, se ele não é crente e ele não é nem mundano, ele não, nem é servo de Deus, nem é ímpio, ele é um morno. É o que visita a igreja, é o que vai um dia, depois vai no outro. Esse é o morno. Não era isso que ele está falando. Como é importante você conhecer a geografia. Primeiro elemento que eu sei que não era isso é porque no verso 15 ele diz o seguinte: conheço tuas obras, que não és nem frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Está Jesus dizendo, aí Jesus profeticamente, a carta foi escrita por João, mas é o próprio Jesus que assume a autoria disso. Jesus, eu queria que você fosse frio ou que você fosse quente. Ele está igualando, tanto faz ser frio ou ser quente, mas eu queria que você fosse um dos dois, mas você não é. Por que ele fala isso? Pega um mapa, veja onde é Laodiceia. Laodiceia fica entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. A cidade de Hierápolis, vai pesquisar lá, dicionário bíblico. Quem é Hierápolis? Todo dicionário bíblico vai ter isso. Hierápolis é uma cidade muito famosa por uma coisa, por ter fontes termais. As águas de Hierápolis eram quentes e tinham poderes terapêuticos, medicinais. Então muita gente corria para Hierápolis atrás das águas quentes que curam. Colossos fica do outro lado. Colossos também era muito famoso pelas águas, mas águas frias, águas extremamente geladas. As águas potáveis de lá eram geladas da melhor qualidade para ser bebida. Se de um lado tinha água quente com poder medicinal, do outro lado tinha água fria, potável de muito boa qualidade. No meio tinha uma água morna, que não serve para nada, que nem cura e nem mata a sede. Essa água é inútil. Essa água não tem utilidade. Então, ele estava dizendo, eu queria que você tivesse alguma utilidade, que você tivesse alguma intensidade. Ela não é intensa, por isso se torna inútil. Por que ela não é intensa? Porque ele diz, você diz, eu sou rico e de nada preciso. Claro que você não vai ser intenso para buscar a Deus, porque você julga que o que Deus vai te dar você já tem. Você já é rica. Então, isso é uma exegese a partir de um aspecto geográfico que o texto nos oferece e que a gente precisa diligenciar. O morno aqui não é sinônimo de pé na igreja e pé no mundo. O morno é tipo de pouca intensidade. O morno aponta para uma crítica à autossuficiência daquele povo. É isso que ele está dizendo. Por isso, uma das dicas para quem está com enjoo, quer vomitar? Tome água morna. A água morna induz a sensação de vômito em boa parte das pessoas. Então, ele faz essa ligação também com o vômito. Tá bom? Então, se a gente conhece a geografia do local, a gente já mata um monte de situação aí. Procura o que é Decápolis, procura o que é Gadara, para você entender quem eram os gadarenos, qual é o estilo daquela cidade, como girava a economia daquela cidade, que juízos havia sobre aquela cidade, sobre Jericó. É estranho uma cidade dos gadarenos toda com a economia baseada em criação de porcos. Vai na lei buscar que porco não podia ser criado por judeus.
E aí eles lamentam, expulsam Jesus da cidade porque Jesus matou os porcos e porque Jesus curou um endemoniado. Entendeu? Veja qual é os parâmetros geográficos da cidade, com os parâmetros históricos. A partir daí, você consegue construir um bom raciocínio exegético e consegue identificar do que o texto falava. A gente vai para outro aspecto que você precisa levar em consideração. Qual o gênero literário? Por exemplo, em Atos, você vê sobre Paulo. Meu amigo, Paulo é um super-herói. Paulo é um Hulk esmaga junto com o Spider-Man, amigo da vizinhança, junto com o Homem de Ferro. O cara fazia tudo, estava em todos os lugares, as pessoas choravam, não vai embora, Paulo, e você é o máximo, você é o melhor. Paulo era milagre, as pessoas arrancam a roupa de Paulo para botar no doente, o doente é curado. É um negócio maravilhoso. Vai ver o Paulo das cartas, que está o tempo todo tendo que defender o próprio apostolado, que está o tempo todo respondendo críticas, está o tempo todo se justificando com o povo, dizendo, eu não sou bom, eu não sou tão bom assim de presença, eu fui fraco em presença, e às vezes a minha pregação também não foi tão boa assim para vocês. O Paulo se defendendo de crítica. Que Paulo? Vai ser outro Paulo. Por quê? Porque o estilo literário é diferente. A narrativa de Atos é uma narrativa sequencial e heróica, para mostrar um testemunho de que o cristianismo não era seita, não era nada de loucura que era acusado naquele momento. As cartas, porém, elas resolvem problemas pontuais de cada igreja. É Paulo endereçando e falando linguagem com muita abertura, resolvendo problemas daquele local. Então, Paulo está ali abrindo o próprio coração e dizendo, eu sofri esses problemas aqui. Se você não atina para esse tipo de estilo literário, você pensa, são duas coisas diferentes, são dois Paulos aqui, deve ser outro Paulo. Não é o mesmo Paulo, mas um é retratado de uma forma diferente pelos olhos de Lucas, que estava narrando uma sequência de fatos para evidenciar o crescimento da igreja e demonstrar que o evangelho não era seita coisa nenhuma, e outro que era Paulo resolvendo problemas pontuais, inclusive defendendo o seu apostolado acerca de dúvidas e acerca de rebeliões das igrejas. Então, é preciso olhar para isso. Contexto, e aí eu volto para aqueles princípios que a gente já falou. Uma das coisas que eu mais tenho falado aqui é contexto. Gente, os maiores erros da igreja brasileira se baseiam em contexto. Problema de contexto. Contexto literário, contexto amplo do livro e contexto do propósito. Já falei sobre esses três tipos de contexto. Tem dúvida? Volta lá na live do dia 2, tá? Um exemplo aqui clássico de contexto. Quando um irmão da sua igreja, ele é solteiro, vai dar carona para uma irmã casada sozinha no carro, de noite. Tem um verso que vem logo na mente de todo mundo. Tem um versículozinho que logo vem todo mundo de usar a Bíblia para dizer aquele irmão que ele não pode fazer isso. Quer dizer que ele está com falta de sabedoria. Qual é esse versículo? Certamente você já pensou nele. O irmão casado, o irmão solteiro que dá carona na irmã casada, ou casado que dá carona casado com outro homem, de noite, sozinho no carro. Irmão, fuja da... Tô ouvindo vocês daqui. Da aparência do mal. Isso. Tá, é uma falta de sabedoria? É. Pode gerar é uma displicência, é uma negligência? É. Mas esse versículo está fora do contexto. Qual é o contexto dele? Olha lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Olha o que ele está falando. Paulo dizendo aos Tessalonicenses: não extingais ou não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal ou da aparência do mal. O que ele está falando? Falando sobre profecias, falando sobre os dons da igreja, sobre os dons espirituais. Não despreza, não diz que não é para profetizar, não. Não acaba com os dons, não. Mas examinem tudo. Não fica trazendo também qualquer coisa dizendo que é dom espiritual, dizendo que qualquer coisa é profecia. Deus falou, pronto, Deus falou, passou lá. Não façam isso. Examinem tudo, retenham o que é bom, mas abstenham-se de tudo que aparenta com o mal. De todas as profecias que não têm relevância bíblica, que parecem, que se assemelham e que, segundo o julgamento de vocês julguem, está ligado ao mal, está ligado a algo que não provém do Senhor. Esse é o contexto. Então não tem nada a ver com o irmão da carona ou irmã. Embora a carona, a irmã, possa ser uma falta de sabedoria, possa ser uma negligência, possa ser um ato de impensado. Mas não, esse versículo não pode ser usado para isso. Tá bom?
Então são essas dicas, não dá para esgotar o tema, mas essas dicas que a gente precisa ficar atento. Quando você isola a perícope, você vai pegando do que ele está falando e consegue identificar o que aquele versículo isoladamente tem como significado segundo a narrativa. Como peguei essa perícope aqui, uma perícope pequena. Não apagueis o espírito, não despreze as profecias, examine todas as coisas, retém o que é bom, abstenham-se da aparência do mal. Encerrei a perícope. Pequena, um trecho pequeno que eu consigo extrair o sentido direto ali daquele único versículo, sem tirá-lo do contexto, mas colocando ele dentro do contexto da perícope, obedecendo isso. Isso é o trabalho da exegese, tá bom? E rapidamente eu queria falar com vocês sobre a hermenêutica. Por que falar de hermenêutica depois? A hermenêutica pode ser entendida de duas formas. Tanto de forma ampla, a hermenêutica como interpretação de forma ampla, eu vou fazer um trabalho de hermenêutica, que envolve exegese e hermenêutica. Mas eu estou falando de forma restrita. A hermenêutica, ela sempre tem que vir depois da exegese. Primeiro, é importante entender o que o texto disse para aquele tempo, para aquele contexto, para aquele espaço, para aquelas pessoas, para aquele que estava falando, qual era a intenção de quem falou, quando falou, na hora que falou, no lugar que falou e para quem falou. Esse é o primeiro trabalho. Você entendeu isso? Ponto. Agora vem o trabalho hermenêutico. A exegese é fundamental, mas não se pode parar na exegese. A exegese é o primeiro passo. Depois vem a hermenêutica. E o que é hermenêutica? Depois de entender o que ele falou, agora eu quero entender o que ele queria falar. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, eu pego o princípio moral que se aplica a qualquer tempo, para que eu traga e atualize essa mensagem para os dias de hoje. Eu já entendi por que Paulo estava falando para você se abster da aparência do mal. Tá bom. E nos dias de hoje, como é que eu aplico isso? Que valor moral eu extraio dali que é aplicável a qualquer tempo? Esse é o objetivo. Uma forma legal de você entender o que é hermenêutica é você tentar sempre extrair o valor espiritual e moral de cada texto, para que você entenda que a palavra é eterna, mas nós não. Nós mudamos, o homem muda, os conceitos mudam, as roupas mudam, a linguagem muda, o sotaque muda, o espaço muda, mas a palavra é eterna. A palavra vai se aplicar a qualquer tempo, mas há pessoas diferentes, de formas diferentes, em costumes diferentes. Para isso, o trabalho é hermenêutico. E aí, a gente precisa mergulhar no sentido daquele texto. Aqui a gente não vai mais perguntar o quê. O que ele disse? Não. O que a gente já perguntou, a gente já sabe o que ele disse. Agora eu vou perguntar o porquê ele disse. Eu sei que ele chamou de morno. E quando ele chamou de morno, eu sei o que ele estava falando. Não é que era uma igreja raimunda. Não. Até porque é uma igreja que, se você reparar, a Laodiceia é uma carta que não tem nenhum erro doutrinário. Éfeso deixou o primeiro amor, sabe? Pérgamo estava morto. Sardes estava como morto. Sabe? Todas as igrejas têm críticas ferrenhas, exceto Esmirna e Filadélfia. Mas Laodiceia não tem um ponto de crítica doutrinária. Não tem. Lá não tem Jezebel. Lá não tem Balaão. Lá não tem nada disso que as outras igrejas do Apocalipse recebem. Laodiceia não. Laodiceia é perfeita nesse ponto. É ortodoxa. Mas ele diz, você é morna. Eu sei o que é já. Era uma alusão à posição geográfica. As águas que são mornas, que não prestam para nada. Quem dera fosse frio. Ou fosse quente. Jesus não ia dizer, eu queria que você estivesse no mundo. Não. Ele coloca frio e quente no mesmo ponto. Tanto faz. Não é tanto faz estar na igreja ou estar no mundo. Para Jesus não é assim. Se fosse assim, ele diria, eu queria que você fosse só quente, ponto. Não. Ele está falando sobre utilidade e intensidade. Para nós, como essa crítica reverbera, qual é o valor moral que a gente tem que extrair daí? Por que Laodiceia era morna? Porque ela julgava ter tudo. Porque ela dizia, rica sou e de nada tenho falta. Para nós, o valor moral, o valor espiritual, o valor profético que isso tem que trazer é a necessidade de nos reconhecermos sempre dependentes dele. Nunca diga, de nada tenho falta, então não preciso buscá-lo, não preciso depender do poder de Deus. Não, para nós, a hermenêutica adequada disso é como aplicar isso para a nossa vida entenda, há um clamor à dependência. Não se sinta nunca assim, rica sou, de nada tenho falta. Muito pelo contrário. Seja como o Esmirna, que diz, eu tenho pouca força.
Eu preciso do poder dele. E aí Jesus diz para Esmirna, tendo pouca força, você não sabe que você é rica. Se julgando pobre, você não sabe, na verdade, mas você é rica. Para Laodiceia, ele diz assim, você diz que rica sou, de nada tenho falta, mas você não sabe que é pobre, miserável, cega e nua. Então, a gente precisa trazer esse valor moral. Uma coisa que Jesus amava fazer é a hermenêutica. Como é que eu percebo isso? Olha lá no Sermão do Monte. Aliás, o Sermão do Monte, gente, é a hermenêutica da lei, tá? É toda uma hermenêutica. Jesus não veio mudar nada ali. Ele veio só dar sentido à lei. Hoje eu perguntei a um amigo meu, pode ser até que ele esteja assistindo, porque ele gosta de acompanhar essas lives, que ele é quase rabino, está estudando para ser rabino, é judeu, e um judeu mais responsa que eu conheço, Josias, de Barra do Piraí. Grande amigo. Eu fiz uma pergunta para ele. Josias, do ponto de vista do judaísmo, Jesus era progressista ou era conservador? Ele respondeu na lata, Jesus era conservador. Jesus não veio mudar parâmetros. Jesus veio atualizá-los. Jesus veio mostrar o seu real significado. Ele mesmo diz, eu não vim abolir lei. Eu vim, na verdade, cumpri-la. Cumpri do modo certo. Ele estava dizendo para os fariseus, para os estudiosos da época, vocês são excelentes exegetas. Vocês conhecem as escrituras, sabem o que ela diz. Mas vocês são péssimos hermeneutas. Vocês não sabem o que ela quer dizer. Por exemplo, Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar está sujeito ao julgamento. Mas eu, porém, vos digo que qualquer que se irá com seu irmão estará sujeito ao julgamento. Com isso, Jesus estava dizendo, matar e se irá é a mesma coisa. Ponto. Quem matou, quem odeia o irmão, é a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo? Óbvio que não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando para eles que a forma correta de cumprir o julgamento... Veja, gente, Jesus sabia que matar uma pessoa e odiar uma pessoa tem consequências bem diferentes, sujeitas a penas bem diferentes. Então o objetivo dele não era dizer que é a mesma coisa, equiparar condutas exteriores com condutas interiores. Não! Jesus estava dizendo, chamando a atenção para eles, que a forma correta de viver a lei não é só um comportamento exterior. A vida de fariseu, para Jesus, para aqueles fariseus daquela época, Jesus estava denunciando que era o seguinte, vocês vivem com uma vida exterior muito correta, mas eu conheço o coração de vocês. Vocês pensam mal o tempo todo, vocês odeiam o tempo todo. Para mim, vocês vivem sem cumprir a lei. A lei ela tem um significado também interior, não só exterior, queridos. Era isso. Tanto é que Jesus os chama, muitas vezes, de sepulcros caiados, o que é um cemitério pintadinho por fora, pintado de branco. O que quer dizer isso? Bonito por fora, morto por dentro. Era isso? Ele segue. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, para uma outra mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Mais uma vez, Jesus não está dizendo que é a mesma coisa. Não, ele está dando a hermenêutica da lei. Ele está dizendo, a lei quer dizer, querido, que você precisa ser liberto, não só de fazer, mas de querer fazer. O objetivo da lei é que as suas atitudes respeitem aquilo que é o seu interior, senão você vai viver uma vida de violação. E ali ele estava trazendo o que é a nova natureza que ele queria imprimir aos seus filhos. O que é o padrão do reino de Deus. É uma vida transformada por dentro que reflete em boas ações por fora. Essa é a tarefa hermenêutica de Jesus em toda a lei, em todo o evangelho. Toda vez que ele está dando um sermão, ele muitas vezes, principalmente no evangelho de Mateus, meu irmão, o evangelho de Mateus, ele cita a lei o tempo inteiro. O tempo todo está citando o Primeiro Testamento. E com aquilo ele está falando, isso aqui quer dizer, na verdade, isso. Ele está dando significado, ele está atualizando. Jesus atualiza o sábado, Jesus atualiza a concepção de adultério, a concepção de homicídio, a concepção de divórcio. Jesus traz atualizações com o verdadeiro significado, ele resgata o que aquilo de fato quer dizer. Então, recapitulando, primeira tarefa nossa, tarefa exegética. Pergunta o que o texto quer dizer. Isola a perícope, aprendeu aqueles
aqueles pontinhos para isolar a perícope, situa aquele texto no tempo, aquele texto no espaço, aquele texto na geografia, aquele texto no estilo literário, aquele texto no contexto, situou esses pontos, você entende agora o que o texto disse. Depois você parte para a hermenêutica, que sabendo o que o texto diz, você começa a interpretar o que o texto quer dizer. Se você não faz exegese, a sua hermenêutica vai estar completamente defeituosa. Você vai adaptar um negócio que você não sabe o que foi para aquela época. Se você não faz a hermenêutica, você vai ficar com a mensagem completamente defasada. Você vai entender para aquela época e aplicar como se aquela época fosse hoje. Então, essas duas tarefas são fundamentais para você não só entender, mas para você viver a palavra de Deus. E aí, por último, eu quero que você anote alguns pontinhos, algumas perguntas. E aí, quem estava lá no grupo do Telegram, eu passei um exercício, disse que corrigi hoje, mas eu vou deixar para trabalhar amanhã. Amanhã a gente vai tirar o dia para fazer a interpretação na prática. E aí, esse exercício de hermenêutica e exegese, você vai somar com aqueles conhecimentos que você já tem para a gente aplicar. E eu quero que você anote algumas perguntas que você vai fazer para o texto. Pergunta 1. Quando você lê um texto, pergunte: quem fala? Quem está falando? Quem foi que falou isso aqui? Primeira 1. Para quem ele falou? Para que cidade? Para que povo? Para que pessoa? Natan falou com quem? Com Davi? Gade falou com Davi? Paulo falou para os Gálatas? Pronto. Para quem? Qual o contexto imediato? O que ele falou antes? Qual era o assunto? Qual é a perícope? Tem textos correlatos, tem outros textos que falam da mesma coisa. O contexto histórico, já falei sobre isso aqui. Qual o valor moral que a gente extrai dali? Tem alguma obscuridade, alguma coisa que eu não entendi, alguma medida que eu não sei o que quer dizer? Algum lugar que eu nunca ouvi falar? Alguma pessoa que não tinha aparecido aqui, você não sabe o que era? Que é Melquisedeque? E qual a aplicação que eu posso fazer para isso na minha vida? Essas perguntas, se você resolve, você tem um bom trabalho exegético, um bom trabalho hermenêutico. Primeiro, quem fala? Segundo, para quem fala? Terceiro, qual o contexto imediato? Quarto, existem textos correlatos sobre o mesmo assunto? Quinto, qual o contexto histórico? Sexto, qual o valor moral eu extraio dele? Sétimo, há obscuridades? Oitavo, qual a aplicação para a minha vida hoje? E assim a gente encerra mais um dia. Comentários ativados. Podem falar mal agora, podem julgar, podem perguntar. Só tenho 2 minutos para tudo isso. E mais um dia a gente encerra esse conteúdo que realmente tinha muita coisa para a gente falar. Não tem como encerrar tudo sobre exegese, tudo sobre hermenêutica em 1 hora de aula. Então, mas a gente deu seguramente pontos que vão ampliar muito a sua visão, a sua forma de encarar as escrituras, sua forma de interpretar, sua forma de ler qualquer texto agora. Gente, na boa, eu falo por mim, isso vicia, isso é um prazer, isso é uma alegria que dá quando você começa a enxergar essas coisas. Você vai olhar agora para a Bíblia com o olho assim, cadê perícope? Me dá um perícope aí! Sabe? Você vai olhar para isso e perguntar, que contexto histórico é esse? Ó, minha irmã Sara, te amo. Mateus, meu grande, Pati Chamusca, Priscila Maciel, minha querida e linda amiga, vai ficar salvo no Telegram, tá? Se inscreve. Ah, eu tô maluco. Lembrou, né, Tiagão? Você é velho também. Se inscreve lá no nosso grupo Telegram. Sempre todo mundo pergunta. Só fica salvo no Telegram. Aqui no Instagram, não. Link pro Telegram na minha bio. Se inscreve lá e entra no nosso grupo. Amanhã a gente disponibiliza essa. Que dia vai colocar a live de ontem? Já está lá, Paty. Ou agora de noite ou amanhã de manhã. A gente vai recolocar todas de vez. Tá? Porque tem gente reclamando, mas todas estão lá. Tem gente aqui dizendo, eu assisti todas essas. O que acho da NTLH, não use. É horrível. Tá? Não use essa versão, ela não é boa. Ontem você estava no culto, Paty, eu sei, senti sua falta aqui. Mas é isso, gente. Vamos lá pro Telegram. Quem não está inscrito ainda, clica no link na bio. Todas as lives já estão lá. A gente vai recolocar de novo. Lá tem resumo em áudio, lá tem resumo tópicos. E a gente vai colocar... O nome do meu pastor é Diogo Dantas. Segue ele aí, viu, gente? Só tapa na cara de espiritual, viu? Gente, 10 segundos. Um beijo pra vocês. Até amanhã, último dia. Tô cheio de alegria. Último dia, amanhã a gente se vê. Beijo.